Olá, amigos, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, seja derramada sobre ti, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que Deus te abençoe para que os teus sonhos sejam realizados. Mas não se esqueça de uma coisa fundamental para que os seus sonhos sejam realizados. É que você alinhe os seus sonhos aos sonhos de Deus para a sua vida. Alinhe os seus projetos aos projetos de Deus para a sua vida. E você pode ter certeza que Ele vai fazer o que Ele tem prometido, porque Ele é o nosso poderoso Deus, o Deus fiel e o nosso Pai celestial. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor, hoje e sempre. Amém. Eu sou a pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus. No nosso último vídeo, nós falamos sobre a igreja da Laodiceia, os erros cometidos pela igreja da Laodiceia. É a última carta na lista de 7 cartas mandada pelo Senhor Jesus através de João para aquelas igrejas. Eram 7 igrejas e a igreja da Laodiceia, ela apresenta como sendo a 7ª igreja, a última da lista. E o que chamou a nossa atenção, o que chama a nossa atenção era a inversão dos valores da igreja da Laodiceia, a falta de zelo com as coisas do Senhor. Nós somos chamados por Deus e dito pelo Senhor Jesus Cristo para deixar bem claro que nós precisamos ser o quê? Perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. É claro que com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, nós ainda não alcançamos a perfeição. Mas como o próprio Paulo fala, para nós em Filipenses capítulo 1, que eu estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então nós ainda não alcançamos a perfeição, mas nós somos chamados pelo Senhor Jesus Cristo para que nós sejamos perfeitos. Sedes perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então nós temos que buscar este alvo, ainda que pareça estar muito distante de nós alcançarmos a perfeição dos nossos atos, da nossa conduta, mas nós não podemos deixar de nos esforçarmos, porque nós somos criados em Deus para fazer boas obras, obras estas que glorificam o nome do nosso Senhor Jesus. E a igreja tem esta função, a função de glorificar a Deus, a função de ser a luz do mundo, de ser o sal da terra, de ser um referencial para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Deus, para aquelas pessoas que ainda não se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Então, nós, além de sermos a luz do mundo que traz claridade sobre as trevas, traz luz sobre as trevas, nós temos também em nosso coração, nós temos que ter assentado em nossos corações a responsabilidade de que nós somos representantes legítimos do Senhor aqui na terra. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, o corpo de nosso Senhor Jesus, ela é o quê? Ela é o representante legítimo do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E nós que somos representantes legítimos do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, então devemos nos empenhar para que Ele seja bem representados, porque fomos feitos embaixadores do reino de Deus. Quanto mais nós, no meio de uma geração corrompida, de uma geração que desprezam os valores de Deus, desprezam a verdade, como Paulo escreveu a Romanos capítulo 1, eles detêm a verdade e soltam a mentira. Então é preciso que nós tenhamos esta convicção na nossa alma, no nosso coração, de quem nós somos e para que fomos constituídos, para representar o Senhor e para ser o corpo de Cristo aqui na terra, para representar o reino de Deus. E nós vemos aqui na carta da igreja, a carta à igreja da Laodiceia, que eles haviam invertido os valores, havia acontecido uma inversão dos valores, uma confusão de verdades. A igreja da Laodiceia estava praticando uma inversão dos valores pela qual ela havia sido constituída. Ela estava fazendo confusão das verdades as quais ela devia propagar.
Ela confundia as verdades espirituais. Isto indica para nós que havia uma fuga do foco determinado. Ela fugiu do foco determinado. E isto fez com que o Senhor Jesus Cristo a repreendesse de uma maneira que chama a nossa atenção. Obviamente, ele a repreende de uma maneira firme para que aquela igreja voltasse novamente a fazer o que ela fora constituído para fazer: representar o Senhor Jesus aqui na terra, pregar o evangelho, anunciar as boas novas e adorar a Deus, e ser um povo que exalta o Senhor acima de tudo, que coloca Deus acima de todas as coisas, que elege o reino de Deus como prioridade, como número 1 da sua vida, e não a última coisa, porque infelizmente tem muitas pessoas que fazem isto, que coloca tudo que ela deseja em primeiro plano e coloca o reino de Deus no último plano da sua vida. Então este mal estava acontecendo com a igreja da Laodiceia. Então vamos à leitura de Apocalipse no capítulo 3 e a partir do verso de número 14. Assim está escrito: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a sua vergonha, ou a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então este é o conteúdo da carta à igreja da Laodiceia. E como eu disse para você, o Senhor Jesus Cristo se apresenta para ela como sendo o quê? A testemunha fiel e verdadeira. Testemunha fiel e verdadeira. Eles precisavam acreditar em tudo que o nosso Senhor Jesus Cristo estava falando, porque Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele que diz ser a testemunha fiel e verdadeira, é o mesmo que diz para nós que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. É o mesmo também que João escreve a respeito dele, dizendo que Ele era, o que é e o que há de vir. Que o autor da carta aos Hebreus escreveu que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então a igreja da Laodiceia, ela precisava compreender isto, que ela estava servindo a este Senhor, o Senhor que veio para buscar e salvar o que estava perdido, o princípio da criação de Deus. E aqui no texto que nós acabamos de ler, a primeira coisa que nós vemos no verso de número 16, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz o quê? Ele diagnostica o problema da igreja. E qual que era o problema da igreja diagnosticado pelo Senhor Jesus? Era o engano. A igreja estava vivendo um tempo de engano.
ela estava enganando a si mesmo, ela estava cometendo esse pecado de enganar a si mesmo, achando que não precisava de mais nada. Olha como ela diz no verso 17, e não preciso de mais nada. Olha, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Aí Jesus chama atenção, diagnostica o problema dela, que era a fuga do foco. Como que uma igreja que foi posta para poder brilhar, para poder representar Jesus Cristo na terra, chega a esta conclusão que não precisa de mais nada? Que absurdo uma coisa desta! Ela havia adquirido tudo, como eu disse para você no nosso último vídeo. A igreja da Laodiceia, a cidade da Laodiceia, era uma cidade favorecida, era uma cidade rica, uma cidade cerca de 100 quilômetros de distância da outra cidade, Filadélfia, onde havia uma igreja determinada, ousada e fiel ao Senhor. Tão poucos quilômetros de distância já separava essas duas cidades. Também mostrava duas igrejas completamente diferentes uma da outra. A igreja da Filadélfia, com toda a dedicação e fidelidade ao Senhor, apesar de ter pouca força material. A igreja da Laodiceia, riquíssima, porque os membros da igreja provavelmente eram prósperos, porque Laodiceia era uma cidade próspera, uma cidade que tinha uma indústria forte, uma cidade que tinha um sistema financeiro, um sistema bancário forte, uma cidade que corria dinheiro, uma cidade que se ocupavam, que os moradores se ocupavam, tinha indústria têxtil, além da indústria farmacêutica, tinha também indústria têxtil. Então era uma cidade que tinha um grande poder aquisitivo, uma cidade em que as pessoas sentiam bem em morar lá, sentiam confortáveis em morar lá. Mas isto não foi bom para a igreja da Laodiceia. Por que não foi bom? Porque a igreja da Laodiceia, ela começou a buscar o Senhor só para o Senhor dar as coisas que ela estava precisando. Aí quando o Senhor deu as coisas que ela estava precisando, ela deixou de buscar o Senhor. É como aquela história que muitas pessoas falam assim: quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Na verdade, todos nós fomos atraídos por Deus pelo seu amor, porque desde que nós nascemos no mundo, nós sentimos dores em todas as áreas da nossa vida. A pessoa às vezes ela é rica, mas ela sente dores em todas as áreas da vida. Às vezes o dinheiro não falta para ela, mas falta paz, falta alegria, falta confiança em Deus. E isso tudo são fatores que geram dores na alma, que geram dores no corpo, fisicamente, que gera insegurança, incerteza. Então sempre a pessoa vai precisar de Deus. Na verdade, nós fomos atraídos pelo amor. Deus fez convertir através de Jesus Cristo para Ele todas as coisas, e nós fomos atraídos exatamente pelo sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz. Porque eu, como pastora, eu me lembro que uma certa vez, veio uma senhora para a igreja, e ela estava com a vida completamente desorganizada, com tudo ruim, com tudo fora de ordem, com tudo complicado, a vida financeira complicada, a saúde complicada, a vida familiar complicada, a vida conjugal complicada. Então ela estava completamente sem rumo, completamente desnorteada na vida. E alguém chega para esta senhora e convida-a para vir à igreja, e ela veio à igreja, e ela então veio conversar comigo e contando como é que estava a vida dela. E eu disse para ela: confia no Senhor Jesus Cristo, que Ele vai mudar a história da sua vida. E aquela mulher concordou com o que eu disse e ainda acrescentou: pois é, pastora, é o que o povo diz, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu falei: olha, todos nós fomos atraídos pelo amor de Deus, porque nós, por nós mesmos, nós não procuraríamos o Senhor, mas foi Ele que nos atraiu para Ele, porque dores todo mundo tem. E aquela mulher ficou na igreja, e Deus foi tratando a vida dela, ela foi abençoada, e de repente todos os problemas que a deixava angustiada, deprimida e com o desejo de suicídio, aqueles problemas foram todos resolvidos, e a vida dela melhorou.
Aí eu pensei, bom, agora ela vai servir a Deus com fidelidade, porque ela já viu o quanto que Deus é bom e quantas coisas boas que Deus fez na vida dela. E assim, aquela mulher seguiu algum tempo na igreja, e de repente, do nada, ela sumiu, ela desapareceu. E certo dia eu a encontrei, e encontrei-a no supermercado e fui conversar com ela e falei, oh, mas que bom te ver, amada. Cumprimentei ela com a paz, falei, mas que bom te ver, o que aconteceu que você sumiu? Você sumiu da igreja, o que houve com você? Ela deu um sorriso de contentamento. Pastora, pois eu precisava mesmo voltar lá na igreja para poder até agradecer, porque todos, sabe aqueles problemas todos que eu tinha quando eu fui à igreja pela primeira vez? Falei, sim, lembro. Pois Deus foi tão bom comigo que Ele resolveu todos os problemas. Todos eles foram resolvidos, graças a Deus. Minha vida está ótima, todos os meus problemas foram resolvidos. Então por isso é que eu não fui mais na igreja, porque os meus problemas foram resolvidos. Falei, você está muito enganada. Se você está buscando a Deus só para Ele resolver os problemas da sua vida, os problemas voltarão. E se você não estiver andando com Deus, você não encontrará força para poder resolver novamente os seus problemas. Porque nós precisamos servir a Deus, não é porque Deus precisa de nós, é porque nós precisamos de Deus. Nós precisamos dele todos os dias da nossa vida, e nós devemos buscá-lo porque nós temos o desejo de passar a eternidade com ele e de ter um lugar lá nos céus, um lugar reservado para a nossa eternidade. Eu disse para aquela mulher, para aquela irmã, volte para o Senhor, entregue a sua vida para Jesus Cristo, nasça de novo, sirva a Deus, para que assim você tenha a garantia da vida eterna, porque só Jesus Cristo nos oferece a vida eterna. E entreguei aquela mulher nas mãos de Deus, falei, Senhor, ela está nas tuas mãos. Quantas pessoas que não fazem a mesma coisa? A igreja da Laodiceia estava tranquila, porque os problemas deles todos haviam sido resolvidos, e aí agora qual que era a sua atitude? Comodismo. Então Jesus Cristo, ele diagnostica o problema. Qual que era o problema? O engano. A igreja se enganou. E qual foi o que aconteceu? Por consequência, veio vários problemas. Primeira coisa, a igreja da Laodiceia deixou de agradar ao Senhor, enriqueceu materialmente e parou de agradar ao Senhor. Por quê? Parou de praticar a fé, se tornaram crentes nominais, aqueles chamados da boca para fora, crentes nominais, deixou de agradar o Senhor. Qual que é a arma que nós temos, a ferramenta que nós temos para agradar a Deus? É a fé. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11 de Hebreus, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eles podiam estar com a casa cheia dos melhores móveis produzidos na cidade, eles podiam ter saúde boa, saúde inabalável, eles podiam ter dinheiro no banco, eles podiam ter as melhores roupas produzidas naquela cidade, mas eles haviam perdido a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então não adiantava. Eles não estavam agradando ao Senhor, não havia um autoexame, eles já não confessavam mais os seus pecados, já não havia mais um autoexame. Então é preciso que haja um autoexame, que quando chega no final do dia, nós tenhamos a responsabilidade de chegar diante do Senhor em oração, prostrar diante dele. Isso tem que ser todos os dias, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, porque toda hora nós pecamos. João escreveu na primeira carta, se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos cometendo uma fraude contra Deus, nós estamos fazendo Deus de mentiroso. Se nós dissermos que não temos pecado nenhum, nós estamos fazendo Deus de mentiroso, porque na verdade todos nós pecamos. É lógico que nós não temos prazer no pecado, nossa natureza não é mais inclinada para o engano. Nós somos novas criaturas, nós passamos pelo processo determinado por Jesus Cristo, o renascimento que aconteceu na nossa vida, no momento em que nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, aceitamos a ordenança dele. Quem crer e for batizado será salvo, nascer da água e nascer do Espírito. Ali iniciou verdadeiramente a nossa vida espiritual, ela iniciou nesse processo de aceitação e de obediência aos mandamentos do Senhor, às determinações de Jesus Cristo para a nossa vida.
Mas mesmo assim, nós pecamos, nós falhamos, nós pensamos coisas que não deveríamos pensar, nós falamos coisas que não deveríamos falar, nós fazemos coisas que não deveríamos fazer, e nós precisamos pedir perdão a Deus. A igreja da Laodiceia já não fazia mais isto, ela estava tão acomodada que achou que já estava perfeita, então ela é repreendida, ela não reconhecia que era pecadora. Esse é o problema das pessoas, elas acham que são boas demais. Tem gente que acha até que Deus é obrigado a dar a ela um lugar lá no céu, porque ela é muito boa, porque ela é muito correta, porque ela faz tudo em dia, ela cumpre com seus compromissos sempre, ela não está fazendo mais do que a sua obrigação. Então a igreja, ela deixou de ver a realidade da sua vida, ela acomodou, igual aconteceu com os filhos de Israel. Nós lemos no livro de Oséias, no capítulo 12, no verso 18, no verso de número 8, Oséias capítulo 12, verso de número 8, o reino do norte, o reino de Israel, o reino do norte, havia desviado tanto da presença do Senhor, que o castigo, o perigo, era algo assim, eminente, era o reino do norte. O reino de Israel era o reino do norte, e o perigo era algo iminente, havia prosperidade material para eles. Mas havia acontecido o quê? A falência espiritual, e com isto o castigo era algo que iria acontecer, e aconteceu poucos anos depois, em que Oséias mostra para eles a realidade. Então eles se enriqueceram, o reino do norte se enriqueceu. Pode ler, leia para você ver Oséias capítulo 12, e você vai ver que houve exatamente isto. Os filhos de Israel prosperaram materialmente, acumularam riquezas para si, mas infelizmente eles adquiriram uma falência espiritual, e com isto o castigo estava para vir, e era o que Oséias chamava a atenção deles, e eles se tornaram pessoas o quê? Apáticas. E a pior coisa que tem é a apatia. A igreja da Laodiceia se transformou em uma igreja apática. Havia uma apatia, uma indiferença, até mesmo havia um desprezo pelas coisas de Deus, um desprezo a ponto de deixar o Senhor Jesus Cristo, o dono da igreja, o que constitui a igreja, porque a igreja não é invenção de pastor, não é invenção de Paulo, nem de Pedro, nem de João. A igreja é uma criação do Senhor Jesus, a igreja é um projeto de Deus, a igreja, ela foi criada pelo Senhor Jesus, ela não é criação do Paulo, nem do Pedro, nem do João, nem minha e nem sua, ela é uma criação do Senhor Jesus Cristo para os seus propósitos sobre a face da terra. Então a igreja de Laodiceia, ela fugiu tanto do foco, ela fugiu tanto do propósito, que ela chegou ao cúmulo de deixar o Senhor Jesus Cristo, o dono da igreja, o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, do lado de fora. Que absurdo, do lado de fora. E ele chega lá, ó Senhor, o bondoso Jesus, só o Senhor mesmo para fazer isto. Veja o Senhor Jesus Cristo com a sua bondade, com a sua humildade, com o seu grande amor por aquela igreja. Ele ainda chega para ela e fala: eis que eu estou à porta e bato. Que absurdo! Como que é? A igreja deixa Jesus Cristo do lado de fora, batendo do lado de fora, para que eles ouçam a voz do Senhor e abra a porta para ele entrar. Que absurdo! Que absurdo! A igreja estava completamente desviada da verdade. Ela estava completamente afastada do Senhor, a ponto de deixá-lo do lado de fora, deixá-lo batendo do lado de fora. Esse é o perigo que nós devemos evitar, ainda mais nós nos dias atuais, em que o que está sendo pregado por aí na mídia, através de todos o mecanismo da mídia, é a teologia da prosperidade, que a pessoa tem que ir para a igreja para poder prosperar. Aí usa isto como argumento para chamar as pessoas: eu sou a igreja tal, eu sou da igreja tal, e eu não tinha nada, agora eu tenho uma casa, agora eu tenho carro importado, agora eu tenho casa na praia, agora eu tenho lanche, agora eu tenho iate, e assim por aí vai. A igreja que não está buscando Jesus Cristo para propagar o evangelho, para propagar, para alertar o pecador que ele está vivendo um perigo iminente.
para alertar o pecador que a única solução para ele é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e se arrepender dos seus pecados. Então nós precisamos tomar cuidado, porque os crentes que só têm buscado a Deus para poder adquirir bens materiais, para poder adquirir prosperidade aqui na terra, elas estão saindo do foco. Jesus Cristo falou que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Ele se fez pobre para que nós pudéssemos ser ricos, mas não ricos miseráveis que colocam o Senhor Jesus Cristo no último plano e colocam os bens materiais no primeiro plano da nossa vida. Então que nós tenhamos o cuidado para que nós não façamos o mesmo que a igreja da Laodiceia fez. Coisa horrível, deixar o Senhor Jesus Cristo do lado de fora, batendo. Eis que eu estou à porta e bato. Chama a minha atenção e deve chamar a sua atenção também. Isso não está sendo dito para um pecador, não está sendo dito para uma pessoa incrédula. Isso é algo que está sendo dito para a igreja. Isso é algo que Jesus Cristo está falando para a igreja dele, que deveria estar fazendo festa com o Senhor, que deveria estar cantando para o Senhor, festejando Jesus Cristo, glorificando Jesus Cristo, fazendo tudo para a glória dele. Não, fazia tudo para si mesmo, para a sua própria glória. Deixa Jesus Cristo do lado de fora. Que ridículo! Que coisa ridícula aconteceu com esta igreja. Mas a bondade do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua humildade, a sua grandeza e o seu amor por eles, faz com que ele chega lá e se põe na porta e bate e ainda diz: eis que eu estou à porta e bato. Isso é estarrecedor. O que a igreja da Laodiceia fez com Jesus Cristo é algo estarrecedor. É algo que é absurdo, é fora do contexto a igreja fazer uma coisa desta. Então, o glorioso em tudo isto é o que o Senhor Jesus Cristo fez. Eu estou à porta e bato. Ah, que coisa extraordinária. Que coisa maravilhosa, para uma igreja que a si mesmo se exaltava, que se comportava pior do que os inimigos declarados do Senhor Jesus. Porque a igreja da Laodiceia estava se comportando assim, como pior do que os inimigos declarados do Senhor Jesus, pior do que aqueles das sinagogas de Satanás, que Jesus cita na carta a Esmirna e na carta a Filadélfia. Então a igreja de Laodiceia fazia pior do que os falsos judeus das sinagogas de Satanás, fazia pior, porque esses eram inimigos internos, que estavam dentro da igreja, que tinha nome de crente, que tinha nome de filhos de Deus, mas não estava zelando pelo poder de Deus, pelo testemunho, pela pessoa do Senhor Jesus, não estava tendo prazer no Senhor Jesus, mas estava tendo prazer nas coisas que eles haviam conquistado, que aquelas pessoas haviam conquistado. Então a atitude deles era pior do que a atitude dos inimigos declarados do Senhor Jesus, que manifestavam às vezes grande hostilidade contra os crentes. Mas aqui a igreja da Laodiceia, com o seu desprezo, ela também estava fazendo o quê? Estava manifestando hostilidade, mas era uma hostilidade fechada, era uma hostilidade dentro da própria igreja, uma hostilidade fechada contra o Senhor Jesus, abandonando o zelo pela obra dele, abandonando o Deus da igreja, buscando prazeres nas coisas materiais. Então nós precisamos tomar esse cuidado, porque isso é o quê? É inversão de valores, é confundir as verdades espirituais, é a fuga do foco, é buscar prazeres para si próprio, sendo que os que são de Cristo crucificaram a sua carne com ele. Nós precisamos lembrar disto, para que nós não venhamos também comportar desta maneira, como a igreja da Laodiceia se comportou. Então, para que isso não aconteça, nós precisamos ser zelosos pela obra de Deus, zelosos pelos dons que nós recebemos do Senhor, para que nós não venhamos esmorecer. Não venhamos esmorecer, e por achar que eles já tinham tudo e não precisavam de mais nada, eles esmoreceram na fé.
Então não precisa mais orar, não precisa mais jejuar, não precisa mais ir na igreja. Não vamos na igreja porque hoje eu quero vestir aquele vestido novo. Não, hoje eu quero vestir aquele terno novo. Hoje eu quero colocar aquele sapato novo e ajoelhar e mostrar para minhas amigas, para as irmãs. Quando eu ajoelhar, elas vão ver a sola do meu sapato, que é um sapato novo. Elas vão ver que eu estou usando roupa nova. Era um absurdo, mas era este o engano que estava agindo na igreja da Laodiceia. Então nós precisamos tomar cuidado, para que nós não venhamos esmorecer na fé, para que nós não venhamos nos transformar nesse tipo de crente que abandonou o Senhor do lado de fora, crente que deixou Jesus Cristo batendo na porta do lado de fora. Que ridículo, é inaceitável uma coisa desta, a ponto que Jesus disse para eles: eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Eles haviam se transformado em pessoas o quê? Em seres o quê? Em seres intragáveis, as pessoas em quem Jesus Cristo deveria ter prazer, haviam se transformado em pessoas intragáveis. Por que isso aconteceu? Porque durante o governo romano, Laodiceia foi uma cidade rica, foi uma cidade próspera, e aí não zelou pelos verdadeiros valores. Quais são os verdadeiros valores? É a vida eterna, Jesus falou: eu não vim para chamar justo, eu vim para chamar pecadores ao arrependimento. Então eles já haviam alcançado a graça, a misericórdia de Deus, por serem pecadores e ter sido chamados pelo Senhor ao arrependimento. Mas agora o que eles fazem com o Senhor? Eles deixam o Senhor do lado de fora. Aconselho-te, por misericórdia, né? Por misericórdia. Jesus mostra a realidade deles. Vocês acham que são ricos, que não precisa de coisa alguma, mas eu te digo que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Não enxergavam isto. Mas eu aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Então eles precisavam encontrar a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza eles tinham de adquirir no Senhor. Era o ouro refinado pelo fogo. Quem é ouro refinado pelo fogo? São as provas que nós passamos por elas. Tem muitas pessoas que não querem passar por provas, que querem viver uma vida cristã light, uma vida tranquila. Quando o mundo está aí desabando, quando as pessoas estão indo para o inferno o tempo todo, elas querem uma vida light, elas querem uma vida tranquila, ir à igreja uma vez por semana, devolver o dízimo e dar uma oferta e falar: pronto, pastor, eu estou aqui, olha para minha cara, você me viu, vai ficar satisfeito porque eu ainda trouxe o dízimo e a oferta, e então tá ótimo, glória a Deus, agora eu vou voltar para casa para poder curtir os meus bens. E a obra de evangelização, e a oração e a intercessão, e a adoração ao Senhor? Isso tudo faz parte do pacote da salvação. Isso tudo faz parte do pacote da salvação que o Senhor trouxe para pecadores que Ele chamou ao arrependimento. Então nós não podemos esmorecer. Ele é tão bom. Eu aconselho-te que de mim compre ouros refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Tem pessoas que não querem passar por prova, quer ser bem-sucedida, abençoada, mas sem enfrentar problemas. Então aqui Jesus está dizendo: compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Compre de mim vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não vejas, a fim de que não seja vista a vergonha da tua nudez. Compre de mim colírio para os vossos olhos, para que vejas, porque eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, ao vencedor significava que eles já tinham a batalha pela frente. Ao vencedor, Jesus podia ter dito para eles: vocês já são vencedores, vocês já estão assentados comigo nos lugares celestiais.
Então vocês têm que valorizar isso. Jesus não falou assim, não falou isto, mas ele fala: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo. Se era ao vencedor, você falou ao vencedor, eles ainda tinham uma batalha pela frente. Então não dava para baixar a guarda, não dava para se vangloriar, não dava para achar que já havia conquistado tudo e que não precisava de mais nada. Que absurdo, que absurdo, que absurdo uma coisa desta. Que Deus tenha misericórdia de nós, que isso não ocorra conosco. Quero agora orar com você. Querido Deus e bondoso Pai celestial, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Bendito seja o Senhor, que é o Deus fiel, que nos chamou para o louvor da tua glória, que nos tirou da perdição e nos transformou em teus filhos e nos deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Que nós não venhamos nos deixar enganar como deixou ser enganados pelo mundo os crentes da igreja da Laodiceia. Que Satanás não venha nos iludir, não venha nos tirar do teu propósito, não venha nos afastar da tua presença, não venha oferecer a nós coisas que vai nos fazer esquecer de ti. E que nós não aceitemos essas ofertas do maligno, mas que o nosso prazer esteja no Senhor, que na tua lei, querido Deus, na lei do amor, de amar a Deus acima de todas as coisas, de amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Que esta lei esteja no nosso coração, que nós coloquemos o Senhor como número 1, que nós te amemos completamente, que o Senhor seja o número 1 da nossa vida, que Jesus Cristo seja o número 1 da nossa vida, que a presença do Senhor esteja conosco, meu Deus, que nós não venhamos abrir mão da tua presença, que nós não venhamos querer conduzir a nossa vida sem a tua presença. Que o Senhor nos abençoe, que não venhamos fazer o mesmo que fez Laodiceia, de deixar o Senhor batendo do lado de fora, mas que nós venhamos a estar com as portas dos nossos corações abertas e o Senhor dentro da nossa casa, do nosso coração, da nossa vida, ceando conosco todos os dias, dando prazer à nossa alma, dando confiança e dando convicção de que em breve nós estaremos contigo na glória, no paraíso. Mas que enquanto esse tempo não chegue, que nós tenhamos respeito para as coisas do Senhor, tenhamos respeito para com o Senhor, não desprezemos o Senhor, não tratemos o Senhor como um estranho, mas sim o cabeça da igreja, do qual nós somos corpo e somos membros individuais deste corpo. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a vida desta família, abençoe este homem e esta mulher, abençoe este que está desanimado da fé, que ele seja restaurado, que ela seja restaurada, erga a cabeça e prossiga para o céu, em nome do nosso Senhor Jesus. Nós pedimos isso para a tua glória. Aviva, Senhor Deus, a obra do Senhor nas nossas vidas. Aviva, Senhor, para que nós tenhamos prazer em te servir, prazer em te representar em um mundo que jaz no maligno. Deus, em nome do nosso Senhor Jesus, nós pedimos isso para a tua glória e louvamos o teu santo nome, porque até aqui o Senhor nos ajudou e não nos desamparou, e nós queremos ser ajudados todos os dias, e nós queremos ser amparados todos os dias, e queremos glorificar o teu nome, e com a certeza que o Senhor já está agindo em nosso favor, nós te agradecemos, dando a ti, ó Pai, toda a honra, toda a glória e todo louvor, hoje e sempre. Amém. Muito bem, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, e que você tenha prazer em Deus. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço, e se as mensagens que você tem assistido, tem visto aqui no nosso canal, tem sido bênção na sua vida, por favor, compartilhe com outras pessoas, para que elas também sejam abençoadas por Deus. Não se esqueça disto, tá? Porque se nós buscarmos o Senhor só para nós mesmos, nós também estaremos falhando. Nós devemos buscar o Senhor
para nós abençoarmos outras pessoas. Com o Senhor na nossa vida, nós seremos sim sempre um canal de bênção para o mundo que está aí cambaleando, precisando de esperança. Então que você seja esse canal de bênção, de esperança. Deus abençoe você, que os teus dias sejam iluminados pelo Espírito Santo de Deus, que Ele te console, que Ele te fortaleça, que Ele te guia, que Ele te mostre o caminho a seguir todos os dias. Deus te abençoe, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.